O NGT Entrevistas está de volta. Nosso tema de hoje é a justiça com as próprias mãos. Nos estúdios eu recebo o advogado criminalista Dr. Euro Bento Maciel Filho. Doutor Euro, a gente conversou aí no primeiro bloco aí sobre as causas, né, que levam aí a população à violência, aos linchamentos, né? E a gente estava comentando aí sobre esse ano realmente começou muito difícil, né? A gente teve aí em janeiro o caso lá do presídio complexo de presídio de Pedrinhas no Maranhão, né? Ficamos chocados aí com tanta barbaridade aí dos presidiários, né? E no fim, vemos agora a população comum, o cidadão comum, agindo aí como um presidiário, né? Exatamente. Nós começamos o ano com presos, jogando futebol com cabeças de outros presos, e estamos aqui em maio e acabamos de presenciar uma dona de casa sendo linchada, morta brutalmente por vizinhos, né? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Eu não preciso mais hoje frequentar presídio, ou esperar uma rebelião no presídio para assistir a cenas de violência. Elas estão cada vez mais, infelizmente, enfronhadas na sociedade comum. E isso é reflexo do quê? Da morosidade da justiça? Quando falamos em presos, né, os presos atacando outros presos, nós temos desde problemas de facções criminosas, né, evidentemente, facções rivais que se encontram num determinado presídio, eles vão se matar mesmo, né, até a situação, efetivamente, da penúria do nosso sistema carcerário, que é um sistema carcerário medieval. Então, quem é maltratado, ele não vai retribuir os maus tratos que recebe com flores, ele vai se tornar cada vez mais violento. Mas quando a gente fala em presos, a gente consegue talvez explicar de uma forma lógica. Quando falamos na sociedade agindo contra a própria sociedade, realmente isso é um problema psicológico, é uma doença. É algo que, em tese, não teria explicação. Né? Como eu disse há pouco, eu acredito e bato nessa tecla de que o cidadão comum ele está realmente perdendo a crença nas instituições. Né? Comentando sobre o Poder Judiciário. Ele leva uma demanda ao Poder Judiciário, um problema que ele tem com o vizinho, um problema que ele tem na rua dele, vítima de um crime que ele quer ver o sujeito que praticou o delito culpado. Mas é difícil explicar para um cidadão comum que até se punir alguém, até resolver o problema que ele tem com o vizinho, ele vai esperar 8, 10 anos. Então o cidadão comum não está mais engolindo isso. Né? Quando a gente fala que o processo judicial no Brasil é moroso, na realidade, muitos atribuem, né, e eu falo isso de forma equivocada no meu entendimento, ao excesso de recursos. Não, o problema não está no excesso de recursos. Porque todos nós temos o direito de recorrer quando nos deparamos com uma decisão que nos é contrária. O problema está, isso sim, no fato de que um tribunal demore 4 anos, 3 anos, até mais para julgar um recurso. Então, esse é o ponto. Né? A justiça tinha que ser mais rápida, sobretudo para aquele cidadão se sentir protegido, se sentir agasalhado pelo Poder Judiciário. E quando ele não vê uma solução no problema dele, vê essa demora, vou eu resolver o problema. E aí acaba fazendo essas besteiras. A sociedade acaba realmente agindo contra a própria sociedade. Contra a própria sociedade, sem dúvida. Isso é um ponto, né? Porque no desejo aí de fazer aí a justiça com as próprias mãos, acaba aí caindo no erro de pagar a violência com própria violência. E uma violência aí que a gente também não está acostumado, uma brutalidade, né? Que a gente vê surgindo aí no cidadão, né? Veja bem, só que uma situação da lei. Quando o homem começou a viver em sociedade, não existiam códigos escritos, não existiam leis, então qualquer mal praticado era retribuído com outro mal, normalmente sem nenhuma preocupação com a proporção. Não havia proporcionalidade entre a agressão com o revide. A pena que hoje existe, as penas previstas na nossa legislação, nós temos que entender essas penas, na realidade elas são uma forma, entre aspas, de vingança. Eu estou retribuindo um mal, que é o crime, com outro mal, que é a pena que o criminoso irá suportar. Então, no Código Penal que nós temos hoje, o único resquício de vingança pelas próprias mãos que ainda existe é a legítima defesa.
O Estado permite que o cidadão reaja sem precisar aguardar auxílio, assistência do Estado, quando ele se vê numa situação de grave e iminente perigo. Aí ele pode e deve reagir, desde que for de forma proporcional e moderada, mas é um direito que ele tem. Então, daquela barbárie que o homem vivia lá há tempos imemoriais, quando não existiam leis escritas, tudo o que sobrou foi a legítima defesa, que é um resquício realmente da justiça pelas próprias mãos. Então, até aí é permitido. Agora, o que está sendo feito, eles estão extrapolando, a sociedade, alguns ditos cidadãos comuns, estão extrapolando e muito o pouco que eles poderiam fazer com a justiça pelas próprias mãos. Então, realmente, esse é um problema endêmico. Se a gente cumprisse o papel da justiça, que seria, na verdade, corrigir esse cidadão, porque é para isso, né, que a gente prende o cidadão, porque Sim. A gente tem a intenção de corrigi-lo, né, que ele retorne à sociedade aí um cidadão do bem. As penas, né, elas têm 3 funções. A pena criminal, vamos falar da pena penal. Elas têm 3 funções. A primeira é retributiva, ou seja, que eu já falei, você está retribuindo um mal com outro mal. A outra função é preventiva. Eu aplico a pena para que isso sirva de exemplo aos demais, prevenindo então a prática de crimes, né, de crimes semelhantes, de outros crimes mesmo. E a terceira é justamente a ressocializadora. Eu puno não só para retribuir, não só para prevenir, mas também para recuperar. Sem dúvida. Né? Então, o cidadão, como às vezes eu faço uma analogia, a professora que coloca aquele chapeuzinho num aluno e põe ele no canto da sala, vai lá pensar. É como se o preso estivesse ali no presídio, pensando no erro que cometeu e como voltar à sociedade sem reincidir no erro. Só que o problema, e aí é algo que eu sempre costumo mencionar para os meus alunos, nós que vivemos aqui do lado de fora temos que entender o seguinte: o preso, ele vai voltar à sociedade mais dia menos dia. Não temos prisão perpétua, não temos pena de morte e oxalá não vamos tê-las, né? Não é esse o caminho. Então, quem entra num sistema penitenciário para cumprir um determinado período de tempo como pena, vai voltar. Só que se ele volta pior do que entrou, não adianta, nós estamos literalmente enxugando gelo. E, lamentavelmente, nosso sistema carcerário é tão ruim, é tão medieval, né, que quem domina o sistema carcerário são os próprios presos e não o Estado. E aí o cidadão, ele entra, ao entrar no sistema carcerário, ou ele escolhe uma facção criminosa para a qual ele passará a trabalhar dali para frente, né, inclusive quando sair do presídio, então temos um criminoso convicto, ou ele não entra para a facção criminosa alguma e vai sofrer as agruras do sistema penitenciário e vai voltar para a sociedade muito pior do que entrou. Por isso que os nossos índices de reincidência são altíssimos. Então a gente não recupera ninguém. Nós retribuímos, até prevenimos um pouco, porque nós temos uma população carcerária de mais de quase 500 mil presos, então é a terceira população carcerária do mundo, a gente prende bastante, mas não recupera ninguém. Então o problema da criminalidade passa também pela recuperação de quem já está lá cumprindo pena. Ele já é bandido, ele já está condenado, ele já está cumprindo pena. Eu tenho que fazer com que ele saia de lá com ofício, com trabalho, com dignidade e com uma ideia para fazer aqui no corpo social. Sem dúvida. Agora, se ele sai lá voltado para o crime, eu não recupero ninguém. E, doutor Euro, a criminalidade aumenta, o cidadão se sente aí injustiçado e quer fazer justiça com as próprias mãos. O que a gente faz aí para acabar com esse ciclo? O problema é estrutural do poder público. Né? Nós ouvimos muitos discursos bonitos, muitos discursos candentes, mesmo quando houve o problema de Pedrinhas. Só faltou o Papa para Pedrinhas, foi todo mundo, senador da República, deputado federal, presidente da República, não, vamos mudar, isso é um absurdo, nada foi feito. Bom, Pedrinhas continua lá, do mesmo jeito que estava em janeiro. Né? Então, com relação à criminalidade, não é de hoje que discursos, né, existem aos montes. Só que ninguém põe a mão na massa, ninguém construir presídio não dá voto, para desafogar um pouco o problema da superlotação carcerária, alterar profundamente o Código Penal. Existem anteprojetos de Código Penal que estão engavetados no Congresso Nacional.
também ninguém vota, ninguém decide, ninguém resolve. As mudanças são pontuais e de acordo com problemas, crimes específicos que acontecem na sociedade. Não foi agora, tornaram agora recentemente, acho que até ontem, a exploração sexual de menores como crime hediondo. Não vai resolver o problema. O tráfico de drogas é crime hediondo desde 90. Diminuíram as estatísticas? Não. O tráfico de drogas, latrocínio, os bandidos não deixam de praticar o crime, porque o crime é hediondo, não é. Ele deixa de praticar o crime se ele tiver certeza que vai ser punido. Então, quando eu tenho um poder judiciário frouxo, como eu tenho um Estado frouxo, o bandido ele tende a se encorajar a praticar o crime. E o cidadão comum, que não é criminoso, está vindo na mesma linha. Pô, se ninguém é punido nesse país, por que eu vou ficar esperando o Estado me ajudar? É tudo uma gama de fatores. O Estado tem que se reorganizar, o Estado tem que aprimorar as leis, né? E o Estado tem que também diminuir gastos públicos. É evidente que eu não consigo construir presídio. Por quê? Porque eu pago tanto para assessores e subassessores e não sei quem, e um vasto, e o funcionalismo público é inchado, a máquina é inchada. Então, a máquina administrativa, quando eu digo. Então, tudo é um complexo de fatores que tem que ser mudado. Doutor Euro, eu queria muito agradecer a sua presença aqui no NGT Entrevistas. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade e fico à disposição. Mais uma vez, muito obrigada. Esse foi o doutor Euro Bento Maciel Filho, advogado criminalista, discutindo hoje no NGT Entrevistas a justiça com as próprias mãos. O NGT Entrevistas fica por aqui. Muito obrigada pela sua participação e eu te aguardo na próxima edição. Até mais!